Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho de um romance emblemático do romantismo brasileiro. Eu estou falando de O Guarani, do escritor cearense José de Alencar. O Guarani é um texto bastante extenso, um texto muito estudado no ensino fundamental e médio, figurinha carimbada em concursos, em vestibulares, Enem, enfim, é um texto aí que quem estuda língua e literatura portuguesa, brasileira, não vai passar aí sem ter tido algum contato com ele, né? Muito embora seja um texto que muitos veem como cansativo por ser muito extenso, por ser muito atrelado a um determinado projeto literário, um projeto histórico indianista, e que tantas vezes parece ser aí meio que fora, né, da nossa realidade aí cotidiana e mesmo histórica, né? Mas enfim, ele é parte de um universo romantizado, idealizado, de formação do romance brasileiro e também, em certo sentido, do próprio povo brasileiro. Então eu escolhi falar um pouquinho desse romance. Eu espero que ao longo da minha explanação essas primeiras questões que eu coloquei fiquem mais claras. Lembrando a você que o Guarani foi publicado pelo José de Alencar em capítulos diários de fevereiro a abril de 1857 no jornal Diário do Rio de Janeiro. E foi o primeiro sucesso indianista do José de Alencar, muito embora o próprio José de Alencar tenha classificado este romance, o Guarani, como um romance histórico. Ele fez isso no prefácio do seu romance Sonhos d'Ouro, de 1872, né? Tendo esse propósito, né, o José de Alencar criou no Guarani um personagem baseado em uma figura histórica, né, alguém que realmente existiu. Então, trata-se do nobre português Dom Antônio de Maris, né, ele que vai ser o pai da Ceci, e ele realmente existiu, quer dizer, é um personagem criado a partir de uma figura que realmente existiu e que participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro. A história do Guarani se passa no Rio, lembrando que no momento em que o Alencar escreveu o Guarani, em 1857, a cidade era a sede, inclusive, do governo e a capital do Brasil. E a história do Guarani se passa entre 1604 e 1605. Há, ao longo da narrativa, uma série de notas e explicações que remetem a anais e crônicas sociais escritos no período em que se desenvolve a narrativa. É claro que o desejo do autor, do José de Alencar, é conferir autoridade científica ao texto, acentuando sua proposta de elaborar, por meio do romance, uma espécie de fundação épica da nação brasileira. É um projeto assim tanto ambicioso, diríamos assim, né? E é basicamente sobre isso, sobre esse projeto do José de Alencar, né, de um romance histórico sobre a formação do Brasil e do povo brasileiro, que girará aqui meus breves comentários. Um dos objetivos do Alencar era elaborar um romance de formação da nacionalidade, né? E elaborar assim um discurso fundador da nação, impulsionando aí, dando cores e sentido para o desenvolvimento da nação que então nascia. Porém, deve ser observado que o Guarani não traz grande veracidade nas informações prestadas sobre as tribos indígenas que são mencionadas no livro. Há alguns equívocos. Por exemplo, a tribo dos Guaranis, do qual o Peri fazia parte, não habitava o litoral do Rio de Janeiro, que é onde se passa o romance. A tribo dos Guaranis foi provavelmente escolhida porque ela apareceu num poema do Basílio da Gama, o Uruguai, como a mais nobre das tribos. E seus índios eram conhecidos como destemidos, corajosos, nobres. Então acredita-se que o Alencar tenha recorrido aos Guaranis por causa disso, mas eles não eram daquela região do Rio de Janeiro. Outra curiosidade.
até o momento da escrita do romance, né, mesmo os brasileiros mais instruídos, eles tinham pouco conhecimento a respeito dos índios e também das línguas indígenas. E esse é um ponto curioso, porque no romance esse problema é resolvido, né, e chega a ser inverossímil. Isso porque o Dom Antônio de Maris, ele fala a língua do Peri, o Guarani, com facilidade, e ele, inclusive ele é tida essa língua como melodiosa e sonora, e o próprio Peri vai resolver aí os problemas de comunicação ao aprender rapidamente a falar o português, né, usando inclusive de forma mais poética, né, do que outros personagens o fazem. Pois é, não sei se você se lembra do enredo do Guarani. O Guarani é um romance que tem uma composição muito engenhosa, são 54 capítulos divididos em 4 partes, né, os aventureiros, Peri, os aimorés e a catástrofe. Quando a gente considera a história, a gente vê que ela tem uma estrutura bastante tradicional. Há uma parte inicial que descreve o cenário e introduz os personagens. Em seguida, os conflitos começam a ser delineados e os personagens acabam por entrar em choque até quase a destruição de todos. E por fim, os personagens que restam, né, aqueles que sobram, que não são destruídos, passam a viver em uma situação que supõe-se vai ser harmônica, semelhante à situação inicial da narrativa. E o romance, ele é montado sobre uma série de dicotomias, inclusive essas dicotomias renderão aí análises interessantes no que diz respeito àqueles que se valem da análise, do método estrutural de análise do texto literário, porque ele é baseado em muitas dicotomias, o bem e o mal, o índio bom e o índio mau, a natureza versus a civilização, sentimentos santificados e sentimentos humanos, há inclusive uma oposição entre a Ceci e a Isabel, né, que seria uma prima, que depois descobre-se que é uma irmã dela, que uma é loira, outra é morena, os aimorés e os guaranis, que um é selvagem bom, outro selvagem ruim, enfim, tá tudo muito assim, cheio de oposições e dicotomias no romance. Em linhas gerais, a narrativa do Alencar conta que Peri salvou a vida de Ceci 6 vezes. E aí ele acabou se tornando amigo do pai dela, o Dom Antônio, que é aquela figura baseada em um personagem que realmente existiu e que trabalhou na fundação do Rio de Janeiro. E o Dom Antônio o convida para morar na sua casa, junto com a sua família e com os aventureiros que vivem sob o seu serviço. Juntos, o Peri e a família do Dom Antônio vão enfrentar vários tipos de inimigos, inclusive o Loredano, que era um dos que estava a serviço do Dom Antônio. O Loredano, lembrando que ele não é um português nobre, mas é um italiano imigrante, e eles vão enfrentar esses inimigos, inclusive os índios canibais aimorés, que vão invadir a casa para vingar a morte de uma índia da sua tribo, que foi morta sem querer, né, de maneira não proposital, pelo filho do Dom Antônio. Há também, como a gente bem sabe, uma história de amor que percorre toda a narrativa, que é o Peri e a Ceci, né? O Peri é muito interessante porque, conforme a gente vai lendo a narrativa, a gente percebe que ele tem traços dos heróis dos romances de cavalaria medieval. O Peri vai ser um índio belo, forte e corajoso, com sentimentos elevados. Ele é desapegado, um amante fiel que não mede esforços para vencer o mal. Veja que Alencar segue uma lógica que a gente chama etnocentrista, ao atribuir ao índio valores e atitudes que são europeias, e essas são julgadas superiores do que as outras. Dom Antônio de Maris descreve Peri como, abre aspas, um cavalheiro português no corpo de um selvagem. O romance trata também de uma outra história de amor, um amor proibido entre Álvaro e Isabel. Isabel, como eu disse, é uma meia-irmã da Cecília, né, filha do Dom Antônio, com uma índia, que não é citado o nome dessa índia, e ela é tida como uma prima da Cecília, até que o Dom Antônio reconhece a Isabel como filha no seu testamento.
Dentre outros aspectos abordados no Guarani, o José de Alencar, fiel aí ao projeto romântico, aborda questões como nacionalismo, a formação da nação brasileira, sempre tendo como pano de fundo a natureza, a partir de um olhar que é quase religioso e sagrado. Outra questão importante é o contato dos índios brasileiros com os colonizadores portugueses. Trata-se do bom selvagem, uma ideia importada do romantismo europeu. Como eu disse, o Guarani possui uma estrutura bastante tradicional, recheada de dicotomias e fiel ao projeto romântico. Porém, Alencar poderia ter dado inúmeros outros destinos aos seus personagens. Ele escolheu um, no entanto, que se mostra bastante adequado à sua intenção de delinear um romance de formação do nacional. Alencar se aproxima do mítico no seu romance ao inserir nele a lenda Tamandaré, que é citada ao longo do livro e com o qual ele termina a narrativa. Eu retomo aqui o final do romance. Peri e Cecília, depois das lutas de todos contra todos e o desaparecimento de quase todos os personagens, eles ficam sós, eles ficam sozinhos. E então eles partem para um destino desconhecido. Eles são então surpreendidos por uma forte tempestade que se torna um dilúvio. Lembrando a vocês que esse dilúvio lembra sim aquele dilúvio bíblico, a lenda judaico-cristã, e também lembrando que existem inúmeros outros povos, não só os índios brasileiros ou o mito judaico-cristão, mas inúmeros outros povos que contêm lendas semelhantes, histórias semelhantes sobre um grande dilúvio. Esse é um dado aí bastante interessante de ser observado. Bom, enfim, eles são surpreendidos por um dilúvio e Ceci e Peri ficam então abrigados no topo de uma palmeira. A Cecília fica desesperada, à espera da morte, mas o Peri então conta essa lenda indígena, que se chama lenda de Tamandaré, segundo a qual Tamandaré e a sua esposa se salvaram de um dilúvio, abrigando-se na copa de uma palmeira desprendida da terra e alimentando-se de seus frutos. Ao término da enchente, Tamandaré e a esposa descem e povoam a terra. Quando as águas sobem, Peri, com uma grande força, arranca uma palmeira e faz dela uma canoa, para ele, junto com a Ceci, poderem continuar pelo rio, deixando subentendido que a lenda de Tamandaré se repetiu com Ceci e Peri. Os herdeiros desse índio, supõe-se que são eles, Ceci e Peri, o europeu e o indígena, que vão dar origem à nação brasileira. Então supõe-se que os herdeiros desse índio, que seria o bom selvagem encarnado em Peri, que se tornou cristão, que era filho de um chefe indígena, uma espécie de infante de um mundo que ele abandona para servir Cecília, que é por sua vez uma moça branca, nobre, só poderia gerar o melhor. Trata-se do futuro de uma nação, a nação brasileira, baseada no melhor da civilização e no melhor da barbárie, pois ambos se veem como partes desse país. Mesmo a moça civilizada, ela mesma, o Alencar coloca na boca dela as seguintes palavras: eu também sou filha desta terra, também me criei no seio dessa natureza, amo este belo país. Pois é, essa é aí a proposta de José de Alencar em O Guarani, uma proposta que a gente sabe que navega aí nas idealizações românticas, que buscam aí uma formação mítica do povo, um nacionalismo, de uma nação que emergia e que a gente sabe, que é bastante distante aí de uma realidade da formação do povo brasileiro, que muito mais do que o europeu português
e a indígena e o indígena brasileiro nativo, contou aí com europeus de inúmeras nacionalidades, o negro de diversas partes da África, o indígena, né, que habitava aqui, e que nós formamos aí essa grande nação de muitos povos, de muitos lugares que se entrecruzam e que dão origem aí a um conjunto tão sui generis como é o nosso. Pois é, se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.